Já são quase 50% de queda no preço do Bitcoin desde novembro de 2021, ou seja, pouco mais de 2 meses atrás. Nas últimas horas, quase $1 bilhão em liquidações de traders alavancados no mercado cripto. Muitos investidores que compraram no topo investem majoritariamente em altcoins já viram o patrimônio derreter mais de 50%. O que a gente vê no mercado é uma pane, medo e muita gente sem saber o que fazer com a queda, já que o mercado dá muitos sinais de um bear market. Mas será que as cotações vão seguir caindo? Por quanto tempo? Será que agora é a hora de vender criptomoedas? Ou será que agora é a hora de vender Bitcoin? É sobre isso tudo que eu vou falar no vídeo de hoje. Antes disso, caso você ainda não seja inscrito no canal, aproveita para fazer isso agora e ativar o sino das notificações para receber aviso de quando tem conteúdo novo aqui. E se você já é inscrito antigo, ou se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like no vídeo, porque isso, além de nos ajudar a entender que você gostou do vídeo, também ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas. Bom, antes de tudo, a gente precisa fazer uma análise fria do cenário para entender o que está acontecendo com o Bitcoin e para tentar projetar o que deve acontecer, lembrando sempre que não é porque a gente traça um cenário aqui, porque a gente fala de alguma coisa, que esse vídeo se trata de algum tipo de recomendação de compra. Eu posso até falar o que eu estou fazendo no momento, qual é a minha atitude e a leitura que eu faço sobre os fatos do momento no mercado cripto. Lembre sempre que o único responsável pelos ativos que você compra ou vende é você mesmo. O meu intuito aqui é ajudar a contribuir de alguma forma para suas análises pessoais e aprendizado. Então, já que eu me proponho a fazer uma análise extremamente fria, eu vou tentar ficar um pouco fora das notícias, das opiniões dos grandes traders, dos grandes players do mercado, porque se a gente entrar muito nas opiniões dos grandes nomes, a gente vai ficar sempre à mercê de concordo mais com esse, concordo mais com aquele, e aqui a gente guarda vários vieses. Pode ser que eu concorde com uma pessoa por outros fatos que não sejam exatamente o conhecimento dela sobre os criptoativos, ou que essa pessoa tenha uma oratória, uma dicção muito boa e acabe me convencendo a acreditar, a enxergar um cenário que na verdade não é exatamente o cenário mais claro, mais sem sentimento que eu posso enxergar, não é a melhor análise para o momento. E outro ponto é que ninguém é dono da verdade, então uma pessoa pode estar parcialmente certa, não é porque ela acertou alguma coisa no passado, não é porque ela está falando alguma coisa que faz muito sentido, que tudo aquilo que ela defende está correto. E o mesmo vale, obviamente, para aquilo que eu vou falar no vídeo aqui. Dito isso, eu quero te propor um desafio. Deixa aqui nos comentários se você acha que o Bitcoin vai estar valendo daqui 30 dias mais do que vale hoje ou menos. Para isso, eu estou pegando como base $35 mil de cotação, que é o que eu estou enxergando na tela aqui agora. E eu vou sortear um Pix de R$100 para aqueles que acertarem a direção do Bitcoin. Obviamente, para você saber disso, você vai ter que me seguir também lá no Instagram, porque é por lá que eu faço esses sorteios. Bom, vamos lá então para nossa análise fria e sem paixão. Para começo de conversa, como o Bitcoin, que é a criptomoeda de maior capitalização e aquela que dita a direção do mercado, quando o Bitcoin está caindo bastante, não tem criptomoeda que resista, elas também caem. E quando o Bitcoin está subindo, ele também arrasta pelo menos 90% do mercado. Então, vamos para cima da análise do Bitcoin. Vamos traçar um paralelo aqui também. Quando a gente vê uma correção no mercado acionário, que também é um mercado de renda variável, nas ações, a gente considera que o mercado entra em correção com quedas superiores a 10%. E a gente considera o mercado de bear market, ou seja, o mercado de baixa mesmo, quando as quedas excedem 20%. Beleza? Entendido até aí? Então, ok. Quando a gente vai falar do Bitcoin, por ele ter uma volatilidade muito maior, ou seja, ele varia muito mais que o mercado acionário, ao passo que é fácil a gente identificar quedas inclusive de 20%, mesmo em grandes ciclos de alta, é prudente aumentar consideravelmente aqui o que seria uma correção no preço do Bitcoin e o que seria um bear market, ou o início de um bear market. Para isso, a gente vai dar uma olhadinha nos gráficos e eu já vou explicar qual é o racional e a forma como eu enxergo os cenários para o preço do Bitcoin. E obviamente a base é em cima do próprio preço e comportamento do Bitcoin, olhando o histórico mais recente, ou seja, eu vou abrir aqui uma janela de 5 anos para cá. Então tá aqui, vamos olhar o gráfico simples, aquele que a gente encontra no próprio Google mesmo, só para a gente identificar alguns padrões no comportamento do Bitcoin. Algumas coisas chamam a atenção aqui quando a gente olha o movimento do Bitcoin. Por exemplo, a gente teve um outro grande ciclo de alta aqui, dentro do ano de 2017, né, que teve aqui 2 picos aqui, né, teve o primeiro pico, depois o outro um pouco menor, e aí depois veio todo o recuo de 2018 para frente,
um bear market de fato, onde o preço do Bitcoin saiu lá de 19, 20 mil dólares e recuou aqui até a casa dos 3 mil dólares, né? Então, alguns pontos importantes. Primeiro, pegando essa ideia bastante genérica e rasa dos 20% como um cenário de correção, né, sendo o dobro do mercado acionário, e 40% como sendo um mercado de baixa, a gente teve aqui, nessa primeira queda, nesse primeiro momento de queda, lá em 2017, algo em torno de 34, 35% de queda do momento mais alto até o momento mais baixo aqui nessa primeira recuada do Bitcoin. E aí depois a gente teve uma nova alta aqui, uma alta de aproximadamente 33% aqui, né? Talvez um pouquinho mais. E isso se deu antes de um novo recuo aqui, desse segundo ponto, de cerca de 45%, onde a gente vê que teve um novo repique e depois as quedas continuaram nesse bear market, que foi de 2018 para frente. E depois, daqui para frente, o Bitcoin volta a subir lá em meados de 2019. Né? Então ele sobe, 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 sobe. E depois a gente pode ver uma nova queda um pouco mais acentuada aqui de aproximadamente 42%, né? Nesse outro momento. Então grava esse número aí. Depois a gente tem uma retomada aqui da alta. E aí depois de novo uma correção aqui de aproximadamente 20%, num cenário de uma alta bastante forte. Depois a gente tem uma outra correção aqui de aproximadamente 20% de novo, né? 17%. Enfim, depois uma outra correção aqui, ainda considerando um cenário lá onde estava praticamente no topo, né? Uma forte resistência, uns 16%. E aí aqui começa, né? Uma queda de mais ou menos 46%. E agora a queda mais recente, de novo, algo bem próximo a 46%. E o que cabe observar aqui? Quando a gente volta lá para o mercado que realmente foi um bear market, que a gente tem como referência, se a gente pegar aqui do maior ponto dele, né, até aqui assim mais ou menos, antes daquele repique, a gente teve uma queda de mais de 50%. Mais de 50% no preço do Bitcoin. E depois aqui, obviamente, ela se acentuou muito mais, passou lá de 80%, mas claro, num período maior, né? Na continuação daquele bear market. Mas recuou dos 50%, não busca mais. Esse é o ponto, beleza? Então a gente já vê aqui que mesmo considerando 40%, o dobro ali do mercado acionário, como bear market, a gente ainda teve em alguns momentos aqui mais de 40% e a continuação ainda de uma alta e de novos all-time highs, né? Ou seja, novas máximas históricas para o preço do Bitcoin. Então a gente pode concluir numa análise fria aqui que nesse recorte de 5 anos teve de fato um bear market quando a queda foi maior do que 50%. E o que acontece é que, pelo menos até o momento em que eu gravo esse vídeo, embora a linha já esteja bastante próxima aqui, nós ainda não chegamos a 50% de queda, pegando lá o topo, né, o ponto mais alto, lá na faixa dos 68 mil dólares. Porém, meus caros, eu tenho uma notícia não tão boa assim. Olha só, ao que tudo indica pela força com que o Bitcoin vem recuando, isso pode não se confirmar, mas eu vejo como uma tendência bastante forte, ele deva bater aqui no suporte de aproximadamente 30 mil dólares. E se isso acontecer, ele vai superar os 50% de queda. Claro que se a gente pegar no período recente, ali da metade de 2021, pegando o antigo topo, ele bateu também na casa dos 50%. Mas o grande ponto aqui, o que a gente viu no último bear market, de verdade, foi o Bitcoin superando, passando reto pela linha dos 50% de queda. E o que eu quero dizer é que essa região é uma região extremamente delicada. Embora eu acredite que a maior chance é do Bitcoin bater sim lá na casa dos 29, 30 mil dólares e segurar, eu tenho minhas dúvidas se o Bitcoin vai conseguir segurar, andar de lado ali um bom tempo, como faz geralmente quando ele chega numa resistência muito forte, que é a que a gente vê aqui na casa dos 29 e 30 mil dólares, mas depois disso ele fica muito dependente de outros cenários para ter de fato um repique, de repente uma reversão para alta, porque agora a tendência é sim de queda. E o grande receio é o que vem paralelo a essa queda do Bitcoin, que é a queda
do mercado de ações americano. Isso tem a ver também com a taxa de juros, a elevação da taxa de juros, onde o mercado recua um pouco nos ativos de risco e acaba alocando um pouco mais de capital nos ativos mais seguros, como títulos do governo, mesmo porque isso tem um impacto lá do outro lado, que é o custo de capital das empresas. Isso faz sim com que as empresas diminuam a rentabilidade e acaba que o dinheiro, por vezes, sai do mercado acionário ou sai dos ativos de risco em geral e acaba indo para ativos mais seguros. É isso que a gente viu em toda a história acontecendo e não deve ser diferente nesse momento. Acontece que existe uma correlação muito forte das quedas do S&P 500, que é o principal índice das ações americanas, com quedas do Bitcoin. Na verdade, o Bitcoin é meio que norteado pelo S&P 500. E a depender de quanto o S&P 500 recuar daqui para frente, se mantiver essa toada, a gente tem sim o risco iminente de uma sequência de quedas do Bitcoin ou uma continuação das quedas. E lembrando, isso aqui pode sim ter um espaço, aliás, é natural que tenha um espaço, mas quando existe uma tendência forte de queda, é de fato isso que acontece. Em alguns momentos, tem muito volume na venda e o mercado acaba desacreditando bastante. O preço do Bitcoin depende muito desse fluxo de capital e também da confiança das pessoas. Se o mercado não está confiante em relação ao Bitcoin, o preço geralmente cai, recua e a gente não consegue se desvencilhar de um cenário assim, ao menos no curto prazo. Tá difícil de enxergar uma reversão nesse momento, tá mais fácil o Bitcoin seguir nas quedas ou andar de lado do que voltar a subir. Bom, mas diante desse cenário, o que é mais racional fazer? Vender Bitcoin, comprar mais Bitcoin, não fazer nada? E mais, o que fazer com as altcoins que caíram muito mais do que o Bitcoin, via de regra, e tirando o sono de investidores que estavam muito felizes na alta e agora já amargam aí recuos de mais de 50% do capital. Bom, para começo de conversa, eu falei lá no começo do vídeo que o Bitcoin serve como uma baliza para o mercado todo. Então, quando o Bitcoin está subindo, as outras criptomoedas tendem a subir junto com o Bitcoin, inclusive as altcoins, aquelas principalmente mais famosas, tendem a subir ainda mais do que o Bitcoin. Isso aqui é uma tendência, não é uma regra. Só que o contrário também acontece. Quando o Bitcoin está em queda, as altcoins, de maneira geral, principalmente aquelas que não tem lá tanto fundamento, acabam de fato afundando, caem muito mais do que o Bitcoin. E aqui nós temos um agravante, principalmente para quem está de fato muito alocado em outras criptomoedas. Bom, como eu falei aqui no canal, lá quando o Bitcoin recuou pela primeira vez para os 47 mil dólares, e se você buscar esse vídeo você vai ver que eu falo exatamente o que eu prefiro fazer nesses momentos e o que eu acreditava que iria acontecer com o preço do Bitcoin, que é exatamente o que está acontecendo nesse momento. Naquela ocasião eu falava sobre comprar ou não Bitcoin, se era exatamente naquele momento, se iriam ter momentos mais para frente e como se portar. Pois bem, naquele vídeo eu disse que acreditava muito que o Bitcoin deveria recuar até a faixa dos 39, 40 mil dólares, mas que ali tinha uma resistência mais forte, então eu achava difícil ele recuar ainda mais, mas se recuasse ele iria encontrar ali a faixa dos 29, 30 mil dólares. E o pensamento continua intacto, já que o Bitcoin perdeu ali os 39, 40 mil dólares, eu acredito sim que exista uma tendência dele buscar a faixa dos 29 e 30 mil. E a exemplo do que eu já estava fazendo naquele momento, agora eu sigo sem comprar altcoins. Eu tenho comprado sim Bitcoins conforme vai caindo, embora eu acredite que ele vá recuar para a faixa dos 29, 30 mil dólares, não significa que eu não esteja comprando a 35, 34, 33, 32 mil dólares, porque obviamente eu posso estar equivocado na minha análise e no mercado eu prefiro ganhar dinheiro do que está certo. E como o Bitcoin é um ativo que eu não vendo, e mais, eu procuro acumular para longo prazo, eu acredito muito no valor do Bitcoin, no propósito e naquilo que ele pode valer daqui a alguns anos. Eu não estou preocupado com o preço dele no curto prazo, aliás, quanto mais barato ele está, mais satoshis eu consigo acumular. Lembrando que em 2018, onde eu comecei a comprar Bitcoin, dava para comprar um Bitcoin por pouco mais de 3 mil dólares. E se em algum momento der para comprar um Bitcoin a 15 mil dólares ou 10 mil dólares, eu não vou ficar chateado. Um outro detalhe é que se você pegar todos os anos desde a criação do Bitcoin, você vai ver que sempre, em todos eles, o Bitcoin foi a criptomoeda com maior capitalização de mercado. Já a segunda, terceira, quarta posição mudou em todos os anos. Tem muita criptomoeda que já teve entre as maiores capitalizações do mercado e hoje sequer existe. E como o Bitcoin se provou no tempo, embora seja extremamente volátil e mais resistente, é aonde eu aporto nesses momentos, e nas altcoins eu só volto a aportar quando eu enxergar sinais de reversão de tendência de alta, e aí em mercados de alta as altcoins tendem a
multiplicar e subir até mais do que o Bitcoin. Então esse é o meu racional, é dessa forma que eu invisto. Lembrando também que majoritariamente minha carteira é formada por Bitcoin, numa proporção muito maior do que das outras criptomoedas, e aí em segundo lugar vem o Ethereum. Aliás, o Ethereum é a única outra criptomoeda que eu tenho comprado, vez ou outra, em quantidades também bem inferiores àquilo que eu compro de Bitcoin. Já sobre as altcoins, como eu tenho a estratégia de rebalancear a minha carteira, eu não deixo que uma classe de ativos tome um percentual maior do que aquele percentual que eu destinei para ela. Então, mensalmente, eu faço vendas parciais até que as classes de ativos se reequilibrem. Como eu tenho um percentual lá para criptomoedas e eu não vendo Bitcoin, então, ao natural, eu acabo vendendo mais das altcoins. E foi o que eu fiz nos últimos meses. E eu vendi cerca de 25% do que eu tinha em altcoins nas últimas altas. Mas é óbvio que se eu vendi 25%, eu ainda tinha 75% delas. E entendo 75% delas, do momento onde o Bitcoin fez o topo, até agora, a minha carteira cripto caiu aproximadamente 42%. E qual é a minha recomendação para você analisar e estudar, fazer na sua carteira, caso você tenha muito mais altcoins do que Bitcoin, por exemplo, ou que você esteja perdendo o sono com essas quedas? Se você não tem uma carteira de investimentos equilibrada com outras classes de ativos, incluindo ativos defensivos, estuda fazer isso, estuda também se não é melhor você realizar uma parte das suas altcoins nesse momento, enquanto a gente ainda tem uma tendência forte de queda, sem se preocupar se você vai estar certo ou errado, para fazer ali, de certa forma, algum caixa, sem olhar para o prejuízo, obviamente, e remontar a sua estratégia, porque sempre que você está muito desconfortável, perdendo o sono com os seus investimentos, significa que alguma coisa está errada. Você está falhando na base dos investimentos, que é a alocação de ativos. Já se você não está preocupado com as quedas a ponto de perder o sono, pensa e foca nos ativos que você seguraria para longo prazo, como é o meu caso com o Bitcoin e um pouquinho de Ethereum. Se você acha que eles estão ficando muito baratos, vale a pena ir comprando, sempre lembrando que a compra parcial é muito melhor do que juntar um capital maior e aportar todo de uma vez só. Fazendo isso, você está especulando, você não está investindo. Então, reparte os aportes, diminui o risco, tenha caixa para ir comprando caso siga caindo e presta muita atenção na sua carteira, porque afinal de contas os investimentos servem para proteger o nosso patrimônio, dar maior tranquilidade e sim multiplicar. Mas primeiro a gente precisa da proteção do patrimônio para depois pensar em multiplicar e não o contrário. Se os investimentos não estão te trazendo mais tranquilidade, mais conforto, mais qualidade de vida, significa que algo errado tem. Então pensa nisso e também, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu estou sempre disposto a ajudar. Não consigo às vezes responder todos os comentários, mas faço o máximo esforço para isso. Bom, dito isso, eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Se esse foi o caso, fica à vontade para compartilhar ele com quem você quiser. A gente se vê no próximo. Um forte abraço e até lá.